Pai, em nome de Jesus, abre as portas da Tua palavra, dá graça, traz, Senhor, discernimento, coloca o Teu peso na Tua palavra e nos nossos corações. Fala conosco, desperta-nos, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu tenho repartido já no grupo caseiro, falado com alguns irmãos sobre um tema. E, na verdade, falei aqui, eu acho que no último domingo. Eu falei sobre as nossas distrações, sobre aquilo que nos rouba de Deus, né? Falei sobre quando a nossa luta era só a televisão, hoje a gente tem distrações mil pela frente, tem uma televisão na mão que não tem uma programação fechada, que você tem um horário para ver aquilo, você vê a hora que quer, no momento que você quiser e o que você quiser. Você escolhe o teu entretenimento. E como isso tem roubado de muita gente a comunhão com Deus, o tempo com Deus, a leitura bíblica. Vivemos num tempo de analfabetismo bíblico. Eu tenho motivado os irmãos a lerem a Bíblia, e não ler a Bíblia no telefone, ler a Bíblia de papel. Porque no telefone, quando você está falando, aí plum, plum, pula lá o WhatsApp, aí plum, plum, uma notificação do Facebook, aí plum, plum, uma notificação do Instagram, e a tentação é grande, acaba indo lá e... né? O tempo é perdido olhando na telinha, olhando as modas da vida, mas ninguém tem mais tempo, profundidade, compromisso, interesse de conhecer o Senhor mais e mais. E aí eu falei uma frase aqui, eu acredito nela, que nós temos de Deus aquilo que nós desejamos ter. Ninguém tem mais do que o que deseja, do que o que busca, do que o que investe, ninguém tem mais do que isso. E aí, uma frase boa para isso é uma frase que Isaías profetizou, declarou, falando da parte do Senhor: buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Porque Deus, ele não quer só que você busque, ele quer empenho naquilo que você faz. Ele quer inteireza naquilo que nós fazemos. Ele se preocupa da forma com que nós tratamos as coisas que são santas ou o nosso interesse por ele. E aí eu estava em casa, meditando ainda sobre essas coisas que giram o meu coração, e eu falei na semana passada, eu estou abrindo os meus pensamentos para vocês, não é nem uma pregação, estou abrindo os meus pensamentos. E aí, entre esses meus pensamentos, eu me deparei com um texto que me fez pensar muito. Está em 2 Crônicas 25, 2. E foi um texto que me fez assim refletir, ficar reflexivo, pensando, porque eu acredito que quando Deus começa a falar conosco, quando Ele começa a falar com a gente, Ele vai aprofundando o assunto, Ele vai trazendo a memória, vai esclarecendo, vai lembrando de várias coisas, né? E aí eu me deparei com esse texto, esse foi um texto que ficou na minha mente. Os grupos que eu passei aí, eu reparti esse texto. Diz assim, o capítulo 25 de 2 Crônicas, ele fala sobre o reinado de um rei, o rei Amazias. E aí, o versículo 2, ele diz assim, um está falando de quem ele era filho, de onde ele veio, para onde... aquela história. E aí no 2 ele fala assim, fez ele, Amazias, o rei, fez ele o que era reto perante o Senhor. Repete comigo assim, fez ele o que era reto perante o Senhor. Tem tradução que vai falar, fez ele o que era certo perante o Senhor. E aí, tem um ponto e vírgula, diz assim, não porém com inteireza de coração. Ou não porém de todo o coração. Ou não porém com integridade. Não foi inteiro. Porque inteireza vem de integridade, vem de inteiro, da pessoa ser completa naquilo que faz. E aí pensa numa coisa que faz a gente refletir. Como é que alguém consegue fazer tudo certo, mas Deus não se agrada do tudo certo teu, porque você não fez com inteireza de coração? Porque Deus, ele sonda
O coração. Ele sonda as intenções, ele sonda as motivações, né? Ele pesa os espíritos, não é assim? Diz que os planos vêm do coração do homem, porém Deus pesa os espíritos. O plano vem do coração do homem, a resposta certa da boca de Deus, porque Deus pesa os espíritos, ele pesa a motivação, ele pesa o motivo daquilo que você está fazendo. E eu fiquei encafifado com isso, porque ler a Bíblia, como eu tenho falado para os irmãos, lê a Bíblia. E tem muita gente que pega a Bíblia e quer ler como um livro, simplesmente. E a gente lê muito livro. A gente gosta de ler as coisas, né? Mas quando você estuda, aqueles que passaram pela escola, para estudar, não para fazer a prova e tirar o diploma, porque tem gente que só estuda para tirar a prova. Eu tive uma infância no colégio, por exemplo, muito interessante. Eu e minha irmã. Minha irmã era aquela aluna que tirava 10. Todo mundo gostava dela, só tirava 10 na escola. Era aquela aluna exemplar. Eu sempre fui aquele aluno esculachado. Todo atrapalhado. Nunca estudei em casa. Não tinha livro. Não tinha caderno. Chegava lá, pedia uma folha emprestada para alguém, botava na prancheta, pegava a caneta do outro emprestado, quando ia embora, a folha ia embora. Mas tirava 8, 9. Passava de ano. Mas se você me perguntasse o que eu sabia responder na matéria, porque eu aprendi na sala de aula. Eu prestava atenção. A minha irmã tirava 10, mas no próximo mês, tu perguntava um negócio na matéria, ela não lembrava mais, porque ela estudou só para tirar 10 na prova. Aí decorou, não entendeu. Tem gente que lê a Bíblia assim. Lê para decorar, para falar, lê como um livro. Mas o mandamento é medita na palavra. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer estar na lei do Senhor, e nela medita, de dia e de noite. Então, meditar, diz que aquele que faz essas coisas será como árvores plantadas na beira do ribeiro, que tem o seu sustento certo, e dá o seu fruto na estação correta. Diz que as suas folhas não vão secar e murchar jamais. Então, é o primeiro salmo, é o salmo número 1 lá. Então, quando o salmista fala, ele está falando de verdades do Senhor para nós. E às vezes a gente pega a Bíblia para querer ler muito quanto é tempo, mas você para meditar sobre o espírito que foi escrito aquilo. O pensamento de Deus, o porquê que Deus escreveu isso. Porque para pensar. Por que alguém escreveria que um rei, ou perceberia, porque só pode ser pelo Espírito Santo, perceber que um rei que fez tudo certo, fez tudo que era reto, tudo que era certo diante do Senhor, porém, o coração dele não era inteiro. E Deus não se agrada daqueles que têm um coração parcial. Não é assim? Ó, a igreja, ela foi inaugurada. A inauguração da igreja foi com a morte de um casal. Foi a inauguração da igreja. Morreu um casal nessa inauguração. Quem matou? Deus. Não foi uma tragédia que chegou a enfermidade que aconteceu, não foi uma guerra, não foi um acidente, bateram lá com a mula, lá não era carro, né? Bateram com um jumentinho no outro lá e, puf, morreu. Quebrou o pescoço. Não foi isso não, foi Deus. Foi a inauguração da igreja, era alguém fazendo algo que era certo. O nome era um casal chamado Safira e Ananias. Devia ser Ananias e Safira, né? Mas Safira e Ananias. Eu tenho esse cuidado de falar o nome do homem na frente da mulher. Porque, às vezes, a gente que lida com casal, né, a mulher é tão mais forte do que o homem que a gente fala, às vezes, o nome dela na frente do marido. Mas o certo é falar o nome do marido na frente para mostrar que ele é o cabeça, né? Tem gente que não conhece a família pelo marido, conhece pela esposa. Porque a esposa é proativa, trabalha, fala, é frutífera, e o homem é sempre apagado, ele precisa se levantar, ele precisa assumir o lugar dele. Eu tenho esse cuidado, mas aqui, curiosamente, na Bíblia,
o nome de Safira está na frente, talvez por conta disso. Talvez ela que direcionasse o curso desse casal, ela que tomasse a coisa. Eles foram dar uma oferta. A oferta é certo ou é errado? Hein? Era certo. Era um tempo tão forte da presença do Espírito Santo nos homens, o derramado Espírito Santo na igreja. Eles foram acometidos de um senso de responsabilidade uns com os outros, de um coração aberto e liberado para dar, e um reconhecimento que não tinham nada nessa terra, que tudo que eles precisavam era fazer tesouro nos céus, que diz que eles pegavam as coisas que tinham, vendiam suas propriedades e depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos, para que entre eles não houvesse necessidade algum. Esse foi o mover que abriu a igreja. E aí esse casal, Safira e Ananias, resolve, então, vender uma herdade, vender uma terra e dar esse dinheiro também de oferta. E morreram por causa disso. Olha que coisa doida. Mas quando você para e vai analisar, meditar, estudar, pensar, por que Deus fez isso? Você descobre que antes dele tinha um cara chamado Barnabé, que a tradução de Barnabé é filho da consolação. Na verdade, nessa história toda do Novo Testamento, a gente consegue identificar pessoas que ofertaram por nome, muito poucas, talvez 2 ou 3. E entre elas está Barnabé, que foi notado entre todos, porque ele era rico, diz a palavra. Barnabé era um homem rico. E ele foi lá e vendeu tudo o que tinha. Tudo. E depositou aos pés dos apóstolos. Logo ele foi notado. Todo mundo começou a olhar para ele e talvez achar assim, caramba, que irmão abençoado. Diferente de hoje, que hoje a gente olha para quem ganhou dinheiro, né? Caramba, como Deus abençoou esse cara. Esse não, ele era rico, ficou pobre. Porque ele pegou tudo que tinha, vendeu e deu aos pobres. Deu lá, botou nos pés dos apóstolos lá, ó, tudo que eu tenho está aí, administra aí, reparte com aqueles que vão necessitar aí no caminho. E aí se tornou notório o nome dele. E aí nesse mover, debaixo dessa bênção, diz que Safira e Ananias falaram assim, bom, a gente tem uma herdade, vamos vender? E a gente vai dar de oferta também. Talvez era tudo que eles tivessem. E foram, só que eles não achavam que aquela herdade valia tanto. Tipo assim, aquilo deve valer uns 10 mil. A gente vai vender e dar de oferta. Aí quando chegaram lá, na hora de vender, o mercado imobiliário estava alto, pagaram 100 mil no negócio. Aí eles, epa, é muito dinheiro, rapaz? Não, 100 mil é muito dinheiro. E aí combinaram entre eles de dar só a parte. Mas eles não só combinaram de dar parte, eles esconderam isso. Viu como é que eles queriam ser vistos? Eles podiam falar, eu vendi por 100, mas eu estou dando 10 de oferta. E quando eles chegaram para entregar a oferta, encontraram Pedro, o apóstolo, ele faz a pergunta, vem cá, por quanto vocês venderam a propriedade? Aí eles, portanto, que era o dinheiro que eles estavam levando. Aí, porque você mentiu para o Espírito Santo, tu vai morrer. Está aí já os pés daqueles que vão levar você para a cova. Puf, cai morto. Quem quer falar com um apóstolo desse na vida? Hein? É por isso que os verdadeiros apóstolos, a Bíblia diz que Deus fez eles como lata de lixo. Desprezíveis, ninguém quer estar perto. Porque a turma tinha medo de estar perto. Chega perto, deu ruim. Foi revelado o plano. E aí daqui a pouco chega o outro. Chega a mulher, e aí ele olha assim, vem cá, por quanto vendeu a herdade? Ah, tanto. Pedro faz algumas perguntas interessantes. Fala assim, vem cá, a propriedade de quem era, não era tua? Era. Se tu vendesse, o dinheiro não era teu? Era. Outra coisa importante, alguém te pediu alguma coisa? Eles não faziam, não pediam oferta. Esse mover não era porque os apóstolos estavam pedindo oferta.
Porque ninguém estava pedindo. Aí Pedro fala isso. Alguém te pediu alguma coisa? Não. Por que você deixou Satanás entrar no teu coração e fazer você mentir para o Espírito Santo? Eis aí os pés que levaram o teu marido para a cova, vai levar você também. Puf, caiu morto também, outro. Inauguração da igreja, 2 mortos. Aí pergunta, por quê? Porque deram oferta. Aí todo mundo, vou dar oferta não, esse negócio é ruim demais. É dar e morrer. Mas o problema não foi a oferta. O problema é que eles estavam querendo fazer a coisa certa, mas eles não estavam inteiros de coração. O coração não estava inteiro, não era de todo o coração, não era com inteireza, era parcial. O motivo não era para agradar a Deus, não era para adorar a Deus, não era por consciência com Deus, o motivo era para ser visto, ser notado. Deus vê essas coisas? Vê. Deus está preocupado com o nosso coração. E aí a palavra que diz que aquele que faz a obra relaxadamente, isso está lá em Jeremias 48:10. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Eu estou lendo no NTLH, nova tradução literal de hoje. Eu acho que é isso, né? Ponto. É isso? Na linguagem de hoje. Ah, tá. Nova tradução na linguagem de hoje. O texto na RA diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada. Olha que coisa interessante, Deus vê se você está fazendo a obra, mas Ele sabe se a tua maneira de fazer é inteira ou é meia boca, meia bomba, ou é parcial. Deus vê ou não vê? Vê, porque Ele diz que traz maldição. Nós temos obra para fazer? Temos, todos nós, amados, todos nós que estamos aqui. Eu que falo convosco, eu que vos falo. Estou arrumando vocabulário. Eu que estou aqui falando, você que está aí ouvindo, todos nós temos um dever com o Senhor, de trabalharmos na sua seara. Nós não fomos chamados para estar sentado ouvindo, nós fomos chamados também para estar fazendo, falando, influenciando, pregando, anunciando o Evangelho. Os dias são maus. Você não tem ideia de como os dias são maus. Eu falei hoje das lutas que a gente passa entre nós. Requer um serviço nosso? Sim ou não? Requer, amado. Orar é um serviço a Deus. Congregar é outro serviço a Deus. Estar junto, se relacionar, é outro serviço a Deus. Nós temos compromissos que assumimos no dia que nós entregamos a vida a Jesus, que é um compromisso com a família, com o corpo. Quando Deus fala, através dos seus apóstolos, que a igreja é uma família, que nós somos membros uns dos outros, que nós somos o corpo de Cristo, ou que nós somos o exército de Deus. Em cada uma dessas analogias que fala sobre a igreja, presume que todos nós temos um serviço e algo a fazer nesse corpo. Se nós somos parte de uma família, nós temos que proteger a família. Nós somos parte dela. Nós temos que trabalhar em prol da família. Nós temos que viver no meio da comunidade da família, da comunhão da família. Nós nos importamos uns com os outros e temos o amor devido à família. Porque família é algo que vincula no sangue. Sim ou não? Nós temos família. Eu falei hoje aqui que em todo tempo amo um amigo e é amigo mais chegado que irmãos. Até amigos se tornam família. Sim ou não? Existe um dever nosso com a família? Quem acha que não? Existe. Se for a casa de Deus, existe também? Existe. Por quê? Porque a casa abriga, a casa guarda, a casa dá descanso, a casa tem que ser arrumada. Tem ou não tem?
Tem que ter a estrutura do tamanho para a família. Se somos casa de Deus, nós logo temos que ter a estrutura de Deus para abrigar aquilo que ele chamou. Se somos corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, todos nós temos uma função. Ou alguém tem um membro aí que não funciona? Não serve para nada. Tu pode falar assim, não, corta e joga fora. Quem tem algum aí? Tem faca em cima, gente? Ele já pode fazer hoje a circuncisão da carne. Existe algo no teu corpo que não precise funcionar? Não existe, amados. Então, se somos o corpo de Cristo, membros uns dos outros, todos nós somos chamados a trabalhar em prol do corpo. E todos nós somos necessários ao corpo. Todos nós temos uma função no corpo, para que esse corpo possa funcionar. E quando nós vemos as enfermidades, a gente fica assustado, por exemplo. Porque quando um membro do corpo não trabalha, o corpo todo padece. Todo padece. É só você chegar perto de alguém que está lá com câncer, lá, como meu amigo lá no fígado. É um fígado. Quem sabe que tem um pâncreas? Tem gente que nem conhece o que é isso, né? Dentro do seu interior do seu ser, tem órgãos que trabalham em prol desse corpo que você não conhece, não sabe, mas se ele parar de funcionar, você morre. Não tem nem como transplantar. Não existe transplante. Não existe medicina para isso. Não dá jeito. Parou, babou, já era. Foi-se. Morreu o corpo. Por quê? Ah, porque parou um pâncreas. Aí, que raio é isso? A gente tem isso? Tem. Aí vai lá no Google saber o que é, para que serve, o que faz para manter ele sadio. Não é assim? Então, se somos corpo de Cristo, todos nós temos uma função. Amém? Todos nós temos que trabalhar em prol do corpo. Todos nós temos que estar ligados ao corpo. Porque o teu dedinho não pode dar tchau para você e falar assim, eu vou ficar em casa. Mês que vem eu apareço. Pode? Não pode, tem que estar ligado. Porque precisa crescer, precisa se movimentar. É uma engrenagem que não para de funcionar. É um organismo vivo. Quando nós falamos que a igreja é um organismo vivo, não é uma organização, é isso que a gente está falando. É um organismo vivo que tem que estar funcionando e produzindo vida. Todos nós. Todos nós. Existe um trabalho lá fora para fazer. Nós participamos ontem do evangelismo. Vamos passar a peça ontem lá em Guilherme da Silveira. Parecia que a gente estava no Polo Norte. Um frio doido, um vento forte. Olhamos assim, achamos que não ia ter ninguém na rua por causa do vento. Aquele negócio estava, aquele marasmo. E os irmãos já assim para a gente, não, mas aqui quando está no verão, é lotado aqui, tem um monte de gente, hoje está assim. Eu falei, cara, descansa, a gente está aqui, se tiver de voltar, a gente volta de novo. A gente vem quantas vezes for. Nós estamos a serviço do Rei. E se aqui uma pessoa só se converter hoje, vai ser uma bênção. Se não se converter ninguém, a gente pelo menos testou a estrutura. Aí o Wanderson, que ri de tudo, tu é legal pra caramba. Animadão, porque a turma do evangelismo é animada, né? Eles estão animadão, curtindo a praça na deles lá. Foi a maior maravilha. Foi a maior bênção. Passamos a peça, aí as máquinas dão ruim. Acabou a bateria do computador, aí acabou o som. Imagina aquela peça sem som. Já imaginou isso? A peça sem som? Funciona, filho. Funciona. Tem um pregador Lu ali. Pregador Lu estendeu a voz e continuou na música. A música parou, ele começou a cantar, continuou a cantar. Todo mundo começou a fazer a mesma encenação.
morreram lá mesmo sem tiro. E aí o Flavinho já improvisou, né? Não tinha o tiro, ele já gritava, Jesus! O cara caía. Jesus! Vai no improviso. Teve conversão? Teve. Eu conversei com um garoto que entregou a vida a Jesus, Kevin, o nome dele. Ele veio de Santa Cruz, lá do Antares, andar de skate na praça. Viu a peça? Aí ouviu o testemunho da Bia. Eu não vi a Bia aí hoje. Não veio não, né? Aí viu o testemunho da Bia. E aí foi lá na frente e entregou a vida a Jesus. E aí contou a história dele, estava lá com os braços todo cortado, com a vida igual a da Bia. Dá uma vontade de chorar quando a gente vê isso. Porque o corpo trabalha e produz. Porque o Espírito Santo quer que a gente trabalhe. Ele conta com cada um de nós para o seu trabalho sobre a terra, porque nós fomos chamados para trazer o governo de Deus sobre essa terra. Amém? Nós somos chamados para trazer o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa e sobre essa terra, porque tem um monte de gente morrendo e se perdendo. Porque os que foram chamados para desfazer as obras do diabo estão em casa, curtindo a sua própria vida, correndo atrás dos seus próprios negócios, correndo atrás daquilo que te dá prazer sobre essa terra. Esqueceram que Jesus falou que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Nós somos extraterrestres. Você não sabia disso. Eu sei. Você não sabia. Mas você é um ET. Você não vive segundo o curso desse mundo. Você não depende desse mundo. Você depende do Senhor dos céus. Porque no dia que você se converteu, você passou a ser um cidadão do céu. E agora é pelo céu que você se move e o céu se move por você. Para que nós possamos desempenhar esse trabalho aqui. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? Na época da reforma do templo, tem um profeta desse tempo, chamado Ageu. E é uma coisa tão interessante, eu tenho que falar, eu quero que você preste atenção em tudo que eu estou falando hoje. Ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Ouça. O povo que saiu da Babilônia, depois do exílio, e voltaram, eles encontraram a terra destruída, Israel destruído, os muros caídos. E tiveram... Sabe quando você sai de uma situação que você lembrava da tua vida passada e quando você olha hoje, ela não é nada? Você começa a lembrar do que você teve e começa a se lamentar pelo que você não tem hoje. E começa a orar ao Senhor. E começa a viver nesse marasmo. É justamente aí que Deus levanta uns profetas. No meio do nada para falar. E Deus falou com esse povo. Está lá em Ageu. Ageu 1. Eu vou começar a ler do 2, porque o primeiro é aquela apresentação do profeta, de onde ele é, filho de quem. Então diz assim, presta atenção, tá? Por que eu estou falando isso? Porque Deus pode estar chamando hoje a tua atenção. Ele pode estar falando diretamente contigo, sobre a tua vida. E está te chamando para uma reflexão. E o profeta ele faz exatamente isso. Ele está chamando o povo a uma reflexão com Deus. E ele está falando dos pensamentos de Deus sobre o povo e sobre aquilo que ele pode fazer, porque ele é Deus. Todas as possibilidades da nossa vida estão aonde? Estão no Senhor. Ele é o único que pode,
todas as coisas. Por quê? Porque ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Amém? Ele é o El Shaddai. Aí ele diz assim, o profeta Ageu fala assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aqui ele está falando do templo. Aqui ele está falando do templo. As coisas do Velho Testamento antigas, segundo Paulo fala, e Pedro também, diz que elas são o quê? Figuras para nós hoje. Amém? Porque se elas não fossem figuras, se elas não representassem nada, se elas não tivessem um pensamento de Deus sobre algum assunto, nós não precisaríamos estudar o Velho Testamento, nem tê-lo. Era coisa do passado. A gente precisaria se ater só ao Novo Testamento. Porém, amados, você não pode esquecer que Jesus falou que ele não veio tirar nenhuma vírgula, nenhum tio da lei. Ele não veio. E os apóstolos falam assim, as coisas que aconteceram no passado, elas são figurativas, elas são figuras. Porque Deus está falando em metáforas. Deus está falando em parábolas para nós hoje. Porque quando eu estudo sobre o templo, como Deus dava importância ao templo, dá até um nó na mente nossa, porque ele diz que ele não habita em templos feitos por mão de homens. Né? Qual a casa que vocês vão me colocar? Mas por que Jesus expulsou os vendilhões de lá? Por que Jesus lá ficou ríspido, fez um chicote de azorrague e saiu derrubando as bancas de todo mundo e falou, a casa do meu pai será chamada casa de oração e não covil de ladrão? Por que ele teve zelo por essa casa, se ela não tinha valor nenhum? É porque ele estava falando de nós. Nós iniciamos esse tempo aqui orando, e eu queria lembrar que Jesus falou isso, é possível que ele venha com o chicote dele tirar de você todo o barulho, todo o comércio que tem dentro do teu coração, para falar assim, essa casa aí será chamada casa de oração, não covil de ladrão. Amém? Os teus pensamentos têm que mudar acerca de você mesmo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E aí ele fala, vou ler de novo, por isso a palavra do Senhor veio novamente, por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos o levaram. Ele está falando, reflete comigo, olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para o teu templo, olha para a demanda que você tinha, para aquilo que ele sonhou contigo, e você não ligou, você não está nem aí. Mas olha para o resultado disso. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja onde os seus caminhos os levaram. Suba o monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu que está aqui é Deus, dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que está ainda destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria causa. E por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar frutos. No campo e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado.
É Deus falando com o povo lá atrás e falando com a gente hoje. Presta atenção no teu caminho. Presta atenção na tua casa espiritual. Presta atenção no teu compromisso no corpo de Cristo. Na revelação que Ele te deu, naquilo que Ele te chamou para fazer. E se você prestar atenção com bastante esmero, talvez você encontre respostas para a tua situação de hoje, ao qual você está clamando: Senhor, me ajuda, Senhor, fala comigo, Senhor, se move sobre a minha vida. E o Senhor está te chamando a refletir, pensar, meditar. Não se Ele tem poder para fazer ou não, mas nos teus caminhos, se eles estão sendo justos ou não diante do Senhor. É isso que Ele tem falado. Ele tem falado que nós precisamos nos voltar a Ele. Porque o Senhor espera de nós que nós o busquemos de todo o nosso coração. Quantos me entendem? Diga amém. Eu queria ler só mais 2 textos para a gente terminar, que meu tempo passou. 2 textozinhos. Deuteronômio 28, 47 e 48. Quero te falar como é importante o nosso coração estar certo. Capítulo 27 e 28 de Deuteronômio fala sobre as bênçãos e maldição. Ou seja, os castigos pela desobediência e a bênção pela obediência. É o castigo pela desobediência e a bênção pela desobediência. E a bênção pela obediência. Deus fala assim: se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer a minha vontade, você vai ser abençoado dessa forma. É assim que ele veio falando. E aqui, ele trata desse assunto, no 47, do capítulo 28. Ele diz assim: porquanto não serviste ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Isso é a maldição que está lá escrito. E tem um motivo. Ele está falando que o motivo não é porque você pecou de algum lugar, fez alguma coisa errada. Lembra que eu comecei com o texto falando que o rei Amazias, ele fez tudo certo, porém não de coração íntegro? Esse texto ele está falando aqui, se o cara fez alguma coisa errada, não, ele só falou assim: porque você não serviu ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com inteireza de coração e com alegria, não obstante todo o bem que Ele te fez. Porque nós que estamos aqui, nós podemos estar chorando hoje, lamentando pelo aquilo que não temos, mas nós esquecemos daquilo que Deus já fez, daquilo que Ele já deu. Tem hora que a gente precisa parar e olhar para trás. Se eu não me engano, o Rick Warren fala isso. Eu costumo falar isso. Quando alguém está cansado, desanimado, eu falo assim: amado, para e olha para trás, de vez em quando é bom. Porque você vê o tamanho do caminho que você já caminhou. E você vai identificar em quantos momentos Deus já foi contigo e te abençoou. Então não olha para as lutas que você está olhando para frente agora e desanima, não, porque o mesmo Deus que te sustentou lá atrás, Ele é poderoso para te sustentar hoje e fazer vencer as tuas guerras. Amém? E esse era um povo que estava trazendo sobre eles uma maldição. Por quê? Porque não tinha inteireza de coração e nem alegria em servir o Senhor. E para a gente terminar, Salmo 100 diz assim, Salmo 100, versículo 2 diz assim: servi ao Senhor
com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, e sabei que o Senhor é bom. Amém? Temos que servir o Senhor com alegria. Não é pesado servir o Senhor, não é duro, porque é um Deus que só nos faz bem. Mas os malefícios da vida, eles vêm por conta da nossa falta de serviço, por conta da nossa falta de alegria, por conta da nossa falta de inteireza de coração e por conta da nossa falta de compromisso com aquilo que o Senhor nos deixou de compromisso quando nos aliançamos com Ele, porque toda aliança tem compromisso, toda ela. Ninguém faz nenhuma aliança com ninguém que não tenha um compromisso. Entende o que eu falo? Sim ou não? Você faz uma aliança de casamento, tem compromisso? Tem. Inclusive, na hora da aliança, você já está fazendo um compromisso. Não é assim? Prometo te amar, te respeitar, né? Ser fiel a você, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. É um compromisso de fidelidade em qualquer circunstância. Não é assim? Quando você entregou a vida a Jesus, qual foi o compromisso que você assumiu? Eu prometo estar feliz e alegre, te servir, porque eu hoje fui salvo do inferno e entrei para a vida eterna. Que alegria que tem, mas eu prometo viver com inteireza de coração na alegria, na riqueza, na saúde, na prosperidade. Só isso. E no contraponto, não? No contraponto, não? Vai ser diferente com Deus do que é feito com os homens? Nem pode ser. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Amém? Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Talvez não, com certeza, eu creio, tenho convicção no meu espírito, que Deus respondeu hoje para você várias perguntas que você tem feito a Ele. Porque Deus é o Deus que responde perguntas. Deus está respondendo hoje aqui, através dessa palavra, várias orações. Está trazendo certeza a vários corações. E a minha oração é que você se arrependa e dedique a tua vida ao Senhor. Dedique a tua vida ao chamado que Ele te fez. E dedique a tua vida ao trabalho que Ele espera de você no meio da sua casa, do seu corpo, do seu exército, da sua igreja. Porque Ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E essa porta só vai ser arrebentada se você estiver fazendo parte lá para empurrar, fazer força, para destruir essa porta, no poder do nome de Jesus. Amém? Se você estiver sentado, descansando, com a vida regalada, você está tirando a força do exército, do Senhor. E Deus vai cobrar isso de você. Quantos podem dizer amém? Vamos orar? Eu tenho orado e falado com Deus, eu falei com o Senhor, assim, Senhor, tem sido tão duro pregar. Eu tenho 3 grupos caseiros, né? Estou sempre com pessoas falando. Eu falei, Senhor, está tão difícil falar, por quê? Porque está sendo tão pesado. As coisas que estão no meu coração estão sempre com muito peso e juízo nesse tempo agora. Eu queria tanto ter uma palavra de alegria. E pedir ao Senhor, me dá uma inspiração, Senhor.
daquela de alegre cânticos, daquela de demonstração de poder para a gente se derramar na tua presença. É como se o Espírito Santo falasse comigo assim: não tem como eu colocar um sentimento no teu coração que não está no meu. Eu considero, embora não espero que ninguém um dia reconheça isso, mas eu considero no meu coração uma particularidade minha com Deus, que Ele me chamou para ser um profeta, para falar da parte dEle. No dia que Deus me falou do meu chamado, Ele falou assim: eu vou colocar minha palavra na tua boca e você vai falar, quer eles ouçam, quer deixe de ouvir. Mas um dia eles vão saber que teve um profeta entre eles. Eu tenho repartido com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E a minha oração, amados, é que vocês ouçam. É que traga fruto de arrependimento ao teu coração. É que te chame a uma reflexão com o Pai e te faça se render totalmente a Ele. Porque Ele é o único que pode provisionar todas as tuas necessidades. Ele é o único que tem o tesouro inesgotável e faz acontecer. Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele faz o deserto florescer. Ele é o único que pode fazer brotar água no meio do deserto. É o único que vence as batalhas sem perder nenhuma. É um Deus que não sabe o que é derrota, não conhece a derrota. A Ele devemos nos prostrar. A Ele devemos servi-lo. A Ele necessitamos buscar refúgio, abrigo, consolo, tudo vem dEle. Para de correr de um lado para o outro, para de esperar em homens, para de confiar no teu braço forte. Para de viver distraído como se o céu não existisse, o inferno fosse uma mentira. Sai dessa distração. Volta para os braços do teu Pai. Volta para o centro da vontade do Senhor. Porque o salmista declarou: mais vale, Senhor, um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar do mundo, Senhor. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Adúlteros, infiéis, lamentai e chorai pelos vossos pecados. Porque o Senhor, Ele quer restaurar a tua vida. Se humilha diante dEle para que Ele vos exalte. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. E dedica toda a tua vida a Ele para que essa vida valha a pena. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Primeiro, Senhor, pela tua palavra, pela tua carga, pela tua graça, pela tua presença aqui. Eu quero te louvar, Senhor, porque os meus irmãos esperaram esse tempo maior para poder ouvir. Muito obrigado.
E quero te pedir, Senhor, vem nessa manhã com teu bálsamo, vem nessa manhã com a tua palavra que rasga os céus e desce. E traz um confronto que traga mudanças, Senhor, interior. Levanta teu exército sobre essa terra. Porque tu és Deus, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tu tem poder para fazer essas coisas. Faz assim. Em nome de Jesus. Dá direção àqueles que te ouviram hoje, Senhor, e compreenderam a tua palavra. Dá direção, caminho, fortalece os joelhos trôpegos. Faz com que o teu manancial flua no meio do deserto. Em nome do Senhor Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Porque tu és Deus, digno de louvor e adoração. Tu és o Senhor, tu és o nosso papaizinho. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém?